O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é conhecido por sua beleza, tranquilidade e pelas ruas arborizadas que contrastam com o ritmo acelerado da cidade. Um lugar de artistas, intelectuais e moradores que buscam paz em meio à natureza. Mas, em uma noite recente, essa calmaria foi quebrada por uma notícia que chocou não apenas o bairro, mas todo o Brasil. O galerista americano, figura influente no mundo das artes, foi encontrado morto em seu apartamento. A descoberta gerou um turbilhão de perguntas. Teria sido um crime? Um assalto que terminou em tragédia? Ou a morte teria outra explicação, mais silenciosa, mas igualmente impactante? O caso envolve mistério, diplomacia internacional e, sobretudo, o contraste entre a imagem de segurança de um dos bairros mais nobres do Rio e a realidade de uma cidade marcada pela violência. Neste episódio, vamos mergulhar em cada detalhe. Quem era esse galerista? O que aconteceu na noite da sua morte? Como estão sendo conduzidas as investigações e quais repercussões esse caso já trouxe para o cenário cultural brasileiro e internacional? Prepare-se, porque essa não é apenas mais uma história policial, é um quebra-cabeça que mistura arte, mistério e uma série de perguntas sem respostas. Quem era o galerista americano? A vida antes do mistério. Antes de falarmos sobre a morte, é preciso entender a vida. O galerista americano que perdeu a vida no Jardim Botânico não era um desconhecido. Ele chegou ao Brasil há anos e construiu uma sólida reputação no mundo das artes, tornando-se ponte entre artistas brasileiros e o mercado internacional. Era um homem cosmopolita, que circulava entre galerias, exposições e eventos de prestígio. Muitos jovens artistas viam nele uma oportunidade rara de visibilidade. Sua personalidade era descrita como enérgica, apaixonada pela arte e, ao mesmo tempo, cercada de um certo mistério. Não era raro vê-lo em rodas culturais, discutindo sobre estética, filosofia e o futuro da arte contemporânea. Além disso, como estrangeiro, sua presença no Rio de Janeiro trazia uma aura de novidade e conexão internacional. Estava sempre em contato com colecionadores, críticos e curadores. Sua morte, portanto, não afetou apenas familiares e amigos próximos, mas também deixou um vazio no cenário artístico carioca. E é exatamente esse contraste, entre o homem público, reconhecido e respeitado, e a tragédia repentina, que torna o caso ainda mais enigmático. Afinal, quem poderia querer a morte de alguém cuja vida girava em torno da promoção da arte e da cultura? A noite da descoberta, detalhes da cena e primeiros suspeitos. Na noite em que tudo aconteceu, vizinhos relataram movimentos estranhos e um silêncio incomum vindo do apartamento do galerista. Preocupados, acionaram as autoridades. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo dentro da residência, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. A primeira questão levantada foi: houve sinais de arrombamento? Alguns relatos sugerem que a porta estava intacta, o que poderia indicar que a vítima conhecia quem entrou. Outro ponto curioso: objetos de valor, aparentemente, não foram levados. Isso enfraquece a hipótese inicial de um latrocínio, o famoso roubo seguido de morte. As equipes da Delegacia de Homicídios da Capital, DHC, assumiram o caso imediatamente. A perícia analisou cada detalhe: posição do corpo, possíveis marcas de luta, impressões digitais e até registros de câmeras de segurança da região. Os primeiros depoimentos de vizinhos e conhecidos ajudaram a construir uma linha do tempo da noite fatídica, mas ainda não se chegou a uma conclusão clara. A morte repentina de alguém com esse perfil levanta mais suspeitas do que respostas. Teria sido uma vingança? Um crime passional? Ou, talvez, uma morte natural em circunstâncias que parecem suspeitas demais para serem ignoradas? A linha de investigação. O que a polícia já sabe? A polícia trabalha com 3 hipóteses principais. Latrocínio, roubo seguido de morte, embora não haja sinais claros de roubo. Essa linha ainda não foi descartada, já que o bairro tem histórico de assaltos. Homicídio intencional. Pode ter sido um ataque planejado, motivado por questões pessoais ou profissionais. Nesse caso, as relações do galerista, tanto no meio artístico quanto social, passam a ser investigadas. Morte natural ou acidental. A possibilidade de um mal súbito ainda está em análise, mas a forma como o corpo foi encontrado gera dúvidas. Outro ponto importante: como a vítima era estrangeira, o consulado dos Estados Unidos no Rio foi acionado e acompanha de perto as investigações. Isso coloca mais pressão sobre as autoridades brasileiras para chegar a uma resposta rápida e convincente. Além da perícia local, especialistas em segurança foram chamados para revisar imagens de câmeras próximas e mapear movimentações suspeitas. O fato é que, até agora, nenhuma hipótese foi totalmente confirmada, o que só aumenta a curiosidade e a tensão em torno do caso.
Repercussão nacional e internacional. A notícia da morte não ficou restrita ao Rio de Janeiro. Rapidamente, jornais e revistas especializadas em cultura e arte, tanto no Brasil quanto no exterior, noticiaram o caso. Colegas de profissão, artistas e curadores publicaram notas de pesar e lembraram o impacto que o galerista teve na promoção de talentos emergentes. No Brasil, a comunidade artística se mobilizou com homenagens em redes sociais, destacando o papel fundamental do galerista em dar visibilidade internacional a artistas nacionais. No exterior, veículos culturais lembraram seu trabalho como um embaixador da arte brasileira. Mas junto com as homenagens veio a pressão. A repercussão internacional fez com que o caso se tornasse ainda mais urgente para as autoridades. Não é apenas uma questão policial, mas também diplomática, que coloca o Rio de Janeiro sob os olhos do mundo. Mistério em aberto. Até agora, o caso do galerista americano morto no Jardim Botânico permanece sem solução definitiva. O que realmente aconteceu naquela noite continua sendo um enigma. Foi crime? Foi acidente? Ou existe algo ainda não revelado? O que sabemos é que essa morte deixou marcas em diferentes esferas. No mundo artístico, que perdeu uma figura de destaque. No cenário policial, que enfrenta o desafio de esclarecer o caso. E no coração da sociedade, que mais uma vez se vê diante da fragilidade da vida em meio à violência e ao mistério. E é exatamente esse mistério que mantém o público atento. Cada nova informação, cada detalhe revelado pode ser a chave para entender a verdade por trás da tragédia. Enquanto a investigação segue, resta a nós acompanhar e refletir sobre como vidas tão conectadas à arte e à cultura podem ser interrompidas de maneira tão brusca. O que você acha que aconteceu? Teria sido um crime planejado, um assalto ou uma fatalidade? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios dessa investigação que ainda promete revelar muitas surpresas.